chamar a igreja para estarmos juntos de pé e assim possamos reverenciar a palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler dois versículos. Apocalipse 16 e Daniel 11:36. Apocalipse 16 e Daniel 11:36. Primeiramente, Apocalipse capítulo 16, apenas no versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Daniel 11:36. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, nesta noite, clamou em meu coração, após 2 noites orando, falar à igreja sobre decretos. E Deus me direcionou para 2 decretos: o está feito e o será feito. São 2 decretos muito fortes, 2 decretos muito aclamados, principalmente em círculos de oração, em grupos de comissões, congressos de comissões, congressos de círculo de oração, congressos de mulheres. São decretos muito, mas muito aclamados. Um traz bênção, a soberania de Deus e o controle de Deus acima, mesmo que seja um governo corrupto, acima de tudo e de todas as coisas, o controle do Senhor, a sua soberania. E o outro fala da ira de Deus, o cólera de Deus, aquilo que Deus determinou para os homens, que ao seu coração Deus entendeu que era digno daqueles homens receber aqueles castigos. Então nós temos 2 extremos aqui: a bênção absoluta diante da soberania da vontade de Deus, e a maldição absoluta diante da ira, do cólera de Deus derramado sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. O que me preocupa e que clamou ao meu coração foi justamente o fato de que vivemos em uma época onde nós temos o pentecostalismo sendo aclamado de maneira desproporcional. Nós temos hoje em dia um pentecostalismo descontrolado, onde vemos o Espírito tomando conta de tudo e de todos de maneira desordenada, profecias totalmente alopradas, profecias totalmente sem contexto, sem conexão, onde, por exemplo, uma pessoa pode chegar aqui no culto e dizer: eu, o Senhor, tenho te dito isso e está feito. Primeiramente, eu, o Senhor. O Espírito não fala pela nossa boca. Se está falando pela nossa boca, é demônio. Vamos observar isso hoje. O Espírito fala com o homem. O Espírito não domina o homem. Ao falar com o homem, nós não perdemos os nossos sentidos. Não perdemos a manipulação dos nossos membros, o controle de mãos, de pernas. Não perdemos o controle físico. Não perdemos o controle mental. Não perdemos o controle da nossa boca, nem do que pensamos e nem do que olhamos ou fazemos.
Se assim fosse, não era Espírito de Deus, era possessão, ou seja, demônio. Eu estou aqui relatando como introdução, mas vamos para a Bíblia. Vamos passar a decorrer sobre alguns textos. E hoje, tenho certeza, do céu será derramado azeite, e esse azeite vai fluir para toda a igreja, para que a igreja venha com discernimento, ou seja, a sabedoria e o conhecimento. Discernir é de Deus, é do homem ou é do diabo? Porque a profecia ela pode vir da carne, ela pode vir de Deus e pode vir do diabo. Existem 3 origens proféticas. E hoje está muito aclamado em ciclos de oração, principalmente voltado para as mulheres, cultos específicos para as mulheres. Onde é muito fácil, eu já percebi que há pregadores, preletores, que se especializaram em examinar o rosto das pessoas que estão sentadas. Eles já sabem quem pode receber aquele decreto. É uma avaliação autopsicológica daquela pessoa que está sentada na minha frente. E ali ele entrega o que ele quer. E a pessoa chora e recebe, achando que é de Deus e é da carne. Tenho visto muitas aberrações, muitas. E orando a Deus, Deus manda essa palavra para hoje. Para que a igreja tenha discernimento, aprenda a diferenciar o que vem dos céus, o que vem da terra e o que vem do trono. Não se enganem. Satanás também profeta. Satanás também tem força. Eu tenho visto alguns dizer o seguinte: eu piso na cabeça da serpente. Eu digo, cala a boca, você não tem força para ele. Você, nem ninguém, nem eu temos força para Satanás. Ninguém. Eu piso na cabeça da serpente, você não pisa em ninguém. Só em você falar isso, você está fazendo com que ele mande um demônio para a sua vida. Só para lhe testar e lhe provar que você não tem força. Quando se mexe com libertação, se promove uma coisa chamada invocação. Quando se proporciona a libertação, se mexe com algo terrivelmente tenebroso. Você está descendo para as trevas. E se você diz eu piso na cabeça, ele vai dizer, vamos ver. E Deus permite. Porque agora o poder é de Deus. E tu está abrindo a boca para dizer eu piso. Enquanto na verdade é Deus que faz. E é por isso que acontece. Deus permite para que você baixe a guarda e diga, não sei fazer nada. Se não for o Senhor. Se não for o céu. Então esses 2 decretos. O primeiro é a certeza do fim. O primeiro é a certeza do fim. Está feito. Adiantando algo que eu vou explicar no final, é quando a porta da graça fecha. É quando as oportunidades de arrependimento chegam ao fim. É quando a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, ela tem o seu limite de Deus diz assim, acabou. Foi até aqui. Quem não chegou, não entra mais. Esse é o decreto final. Mas, correlacionado com o decreto final, existe sim um decreto de bênção. Pois tudo aquilo que está determinado, mesmo em momentos que você percebe que não há condição humana de resolver, aquilo que Deus decretou será feito. Porque Ele decretou, porque Ele que pisa na cabeça da serpente, porque Ele é que tem poder para tudo. E a gente deve entregar a Deus, porque os decretos são dele. E percorrendo aqui, eu quero trazer para a igreja uma coisa que é para a gente entender a evolução da profecia. Como se deu a profecia. Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, a gente vê, após a criação, perdão, capítulo 3, após a criação, quando fala da queda do homem, a gente vê que Deus vem ao jardim ter com o homem, ou seja, Deus ele desce ao jardim, frente a frente com o homem, face a face com Adão e com Eva. Neste momento,
Deus fala com o homem, não tem profeta. É Deus e o homem, o Criador e a criatura. Ou seja, no Éden, Deus falava diretamente com Adão. Não existia profecia, não existia profeta, não existia dom para ser distribuído aqui. A plenitude da comunhão era imensa. A comunhão era plena. Não tinha pecado. Não tinha nada de errado. Era perfeito. E depois, quis Deus, após a queda do homem, continuar essa comunhão com o homem, mas agora através de profetas. Agora através de profetas. Eu vou trazer alguns textos de livros de profetas. Por exemplo, Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Quem é que fala a Josué? A palavra de Deus vem a Josué. Não há possessão. Samuel. Capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. E a palavra do Senhor era muito valia naquele tempo, ou seja, pouco Deus se manifestava. Mas havia visão manifesta. Estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Ou seja, Deus fala com Samuel. Eu vou passar os livros de Reis e Crônicas e vou direto para os livros de profetas. Isaías, capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, João, Acais, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. A ordem aqui expressa: ouve, ó céus, presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu estou buscando livros de profetas aleatórios. É o primeiro versículo de cada um deles. É o primeiro versículo, a primeira linha de cada um desses livros. Ezequiel. A primeira visão dos querubins, capítulo 1. E depois a visão, a vocação de Ezequiel. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Expressamente fala o Espírito com Ezequiel. Vou pular Daniel, vou para Oséias. Primeiro versículo de Oséias. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, João, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ou seja, palavra do Senhor que foi dita ao profeta Oséias. Primeiro. Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Pituel. Amós, capítulo 1. As palavras de Amós, ou seja, alguém escreveu por Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão,
filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E o versículo 2: e disse o Senhor: bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do camelo. Ou seja, a palavra de Deus veio a Amós. O profeta Jonas, bastante conhecido, capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Ou seja, existe um padrão para Deus falar com seus profetas. Ele não incorpora, ele fala. Todos os profetas, essas leituras que eu estou fazendo são aleatórias, não tem nada anotado aqui. Todos os profetas, o primeiro capítulo, a primeira linha, e veio a palavra de Deus, e falou o Senhor, e falou Deus, e veio a palavra de Deus ao profeta tal, e ouvi a voz do Senhor. Ou seja, Deus fala, a gente ouve, não há incorporação, ninguém fala pela boca do Espírito. Há um padrão, e esse padrão, por culpa do pentecostalismo exacerbado e descontrolado, se deixou de lado. As pessoas, os profetas, passaram a dizer: eu sou Deus, para assinar a profecia com o nome de Deus. Dá um decreto e assina com o nome de Deus para que a pessoa tenha medo de repreender. Mas é cão. Perceba que é um padrão. No Éden, Deus falava direto. Após a queda do homem, Deus levantou homens, profetas, para falar com o seu povo. Como? Vocacionando, chamando, vindo a sua voz ao ouvido do profeta. E a partir de nós, igreja, vamos ver Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Perceba que eu estou caminhando da lei de Moisés até a graça. Para que ninguém venha dizer: não, estava na lei. Existe uma evolução. No Éden era Deus e o homem. Com a queda do homem, Deus levantou profetas e permaneceu na comunhão com o homem, falando através de seus profetas. E agora, com a igreja, como é que funciona? Agora funciona pelos dons. Não existe profeta. Existe o dom de profecia que o Espírito concede para alguém à sua vontade. Glória a Deus. Não existe profeta. Por que não existe profeta? Porque Deus não fala direto mais com ninguém. Deus fala através do Espírito com alguém. Então, como tem o Espírito no caminho, como intermediário, não há profeta. O profeta era antes, Deus e o profeta. Agora Deus não fala. O Espírito dele fala com a gente através do dom. Então não há profeta. O que existe é um dom de profecia. O que é isso? O Espírito que entrega. Ele escolhe a quem ele vai entregar o dom da profecia. Aquele que vai ouvir do Espírito que Deus mandou o Espírito falar. Deus fala com o Espírito e o Espírito fala com o homem. Pelo dom de profecia. E aqui a gente tem essa ordenança. Paulo explicando devido à confusão da igreja que havia em Corinto. Capítulo 12. Acerca da diversidade dos dons. A partir do primeiro. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Diz Jesus, é anátema. Ou seja, Paulo está dizendo aos profetas de Corinto: ninguém fala, eu sou Deus. Ninguém diz, eu sou o Senhor. Ninguém diz isso. E quem está dizendo? Jesus. Diz Jesus, é anátema, ou seja, é maldito. Maldito
significa é demônio, é cão, é diabo, não é de Deus. Também não é do homem. Primeira origem, errada hoje em dia. E ele segue dizendo, a partir do 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Existe diversidade de operações, maravilhas, curas, mas o Espírito é o mesmo que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, de acordo com a vocação e a chamada da igreja e da pessoa que ali está, e pela vontade do Espírito de Deus. E no 8 ele diz, porque há um, pelo Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Existe uma diferença entre a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Os dois é palavra, mas a palavra da sabedoria é você ter uma pessoa que ao falar com você, ela te esclarece de uma maneira sobrenatural aquele teu problema. Aquilo não é carnal, é sobrenatural. É Deus usando a pessoa de maneira sobrenatural e pelo dom do Espírito, de maneira sábia. Mas não é uma sabedoria humana, é divina. Não há como determinadas pessoas terem tamanha sabedoria e a gente percebe isso claramente. No aconselhamento pastoral, no aconselhamento ministerial, no aconselhamento de casais que estão em crise, Deus usa a palavra de sabedoria, dom do Espírito. E Ele vocaciona e levanta pessoas especificamente para unir famílias. Entre outras coisas, unir famílias. Eu já vi situações que o casal chegou na sala do pastor, a esposa senta no canto do sofá e o marido senta no outro canto do sofá. Era um birô e na frente duas cadeiras e dois sofás. O pastor saiu da mesa, foi para o sofá e mandou o casal sentar, cada um sentou no canto. E ele foi conversando, e foi dirigindo a palavra a um, a outro, a outro. Em menos de uma hora estavam os dois sentados no meio pedindo perdão. Glória a Deus, aleluia. Em menos de uma hora estavam os dois chorando e dizendo, Senhor, me perdoa. Palavra de sabedoria que o Espírito deu àquele pastor com mansidão, humildade, para entender o que estava acontecendo. Era a influência espiritual para destruir um casal. Derrubar uma família. Glória a Deus. Esse tipo de situação. Entre várias outras, eu estou citando uma. E a palavra da ciência? A palavra da ciência é o conhecimento acerca de tudo. Você lê a Bíblia e entende a Bíblia. Você lê um versículo e entende o versículo. Você lê uma mensagem e entende a mensagem. Alguém fala uma profecia e você entende a profecia. Conhecimento. Mas é um conhecimento sobrenatural, divino. Deus é que dá esse conhecimento. A gente não tem esse naipe. A gente não chega a esse nível. É o dom do Espírito que cede o conhecimento para alguns receber e passar para a igreja. Então perceba, um tem a sabedoria, outro consegue ensinar, todos para o mesmo propósito, a edificação da igreja. E ele continua dizendo no 9, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro o dom de curar. O dom da fé é interessante. Pense naquela pessoa que você diz que fé não é dela, é do Espírito. E por que o Espírito escolheu ela? Aí é o Espírito. Não tem como a gente entender. Vou dar um exemplo. Venham aqui à frente aqueles que querem receber oração para batizar com o Espírito, como o nosso pastor fez comigo recentemente. Lembra do Senhor? Essas pessoas, elas têm o dom da imposição de mãos pela vocação da oração. Glória a Deus. O azeite já foi derramado no dom da oração. A boca dela já professa pelo Espírito. Não é nem profecia, é a oração. E o Espírito atende pela fé que lhe foi dada sobrenatural. Glória a Deus. E isso é feito para cura, para intercessão, para dirigente de ciclo de oração, de comissão, homens, mulheres.
Não é só mulheres, homens também. E aí vem o dom de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos. Esse falta muito hoje na nossa igreja. A gente precisa saber se é o homem, se é o diabo ou se é Deus. O discernir espírito hoje está passando longe. Está passando longe. Mas o que é que acontece aqui? A gente não está buscando mais. Porque a nós é dado conforme a nossa busca. A nós é dado conforme a nossa busca. Eu vou passar para o 14, onde ele fala do dom de profecia. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizar. Paulo aqui está dizendo, busca que o Espírito dá, busca. E ele segue, porque a fala, língua estranha, não fala para os homens, senão para Deus, porque ninguém o que o Espírito fala de mistério, ninguém entende. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exortação e consolo dos homens. E o que fala em língua edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, se eu falo em línguas, ninguém está entendendo. É eu e Deus, eu e o Espírito. Está edificando a mim, sou eu que estou recebendo. Mas se eu profetizo, a igreja está sendo beneficiada. Glória a Deus. Então ele diz o 5, eu quero que todos vós falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza fala a igreja. A partir do 26, 1 Coríntios 14, a necessidade da ordem do culto. Ele segue agora na ordenação dos profetas. E pareis, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez, haja intérprete. Ou seja, 1, 2 ou 3 falam em línguas, mas um de cada vez. Porque o Espírito não domina. Tu está escutando e o Espírito está ali aguardando para poder falar. Glória a Deus. Não fica 30 rodopiando, jogando cadeira cassino e correndo feito doido, não. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Isso é manifestação demoníaca. Isso não é igreja. E se alguém falar no 27, se alguém falar em língua, faça-se por 2 ou quando muito 3 e por sua vez. E que haja intérprete. Glória a Deus. Se não houver intérprete no 28, este esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Quando você vê uma pessoa sentada na hora de falar em línguas ali caladinho ali, ela está obedecendo a isso. Não tem quem interprete. Ela não tem o dom de interpretar. Se a pessoa que fala tiver o dom também de interpretar, ela pode se levantar, falar e ela própria interpretar. Mas se ela não tem, e não tem ninguém junto, o Espírito está dizendo, olha, não tem ninguém junto que interprete não. Então para que ela vai aparecendo? Porque ela sabe que não vai edificar ninguém, só ela e a Deus ali. Glória. Ou seja, se não houver intérprete, esteja calado. Glória a Deus. Eu segui todo esse histórico para que a igreja perceba que quando a gente chegar nos decretos, fica fácil de você entender quem está falando, se o padrão é de Deus, se a forma é divina ou se não é divina. Perceba que eu fiz todo esse caminho, eu não fui direto para o decreto. Eu trouxe todo o histórico, toda a evolução de como Deus evoluiu na conversação com a sua criatura. Glória a Deus. Como foi que Deus evoluiu? No jardim, Deus e o homem. Após a queda, levantou-se profetas para ouvir a palavra de Deus. Eu li aleatoriamente vários profetas grandes e pequenos, os maiores e menores. A primeira linha de cada livro, assim disse Deus, assim falou o Senhor, veio a mim as palavras de Deus. Falou o Senhor, profeta tal. A palavra de Deus. E com a igreja, os dons através do Espírito. Não há possessão. Portanto,
alguém chegar para você e dizer, eu, teu Deus, por educação não repreenda de voz alta não, mas no seu coração repreenda. Porque quem está diante de você é um Exu, é qualquer coisa, mas Espírito Santo não. É qualquer coisa, menos isso. Ou seja, aqui a gente vai entrar em Apocalipse, propriamente dito. O está feito é o selo do juízo final. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. Quando o sétimo anjo derrama a sua taça no ar, uma grande voz proclama do trono, está feito. E este não é um anúncio de prosperidade automática, não. É a consumação da ira de Deus sobre uma humanidade que insistiu em não se arrepender, insistiu em não receber a Cristo, insistiu em permanecer afastado dos caminhos do Senhor. A estes Deus achou digno estes castigos, estes flagelos. Então essa exclamação, quando se ouvir, repreenda no seu coração e ore por aquela pessoa que precisa ser liberta. Existe uma linha de tempo para os decretos. Eu quero que os irmãos, por gentileza, vão até Gênesis, capítulo 1 e o versículo 2. Gênesis 1, 2. Glórias a Deus, aleluia. Até esse decreto, ele tem origem. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A criação dos céus e da terra e de tudo que nele se contém. Ou seja, o capítulo 1 é a criação de tudo. Apenas o 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em algumas Bíblias, esse texto nomeou e a terra era sem forma. Em algumas Bíblias ela tornou-se sem forma. Não sei se algum de vocês tem essa versão. A minha tem era sem forma. Em algumas é tornou-se sem forma. Estava é passado, ou seja, estava é passado. O que é que eu quero dizer com isso? A gente está diante do primeiro caos do mundo. É o primeiro caos de trevas. O que é isso? Antes da criação, houve luta de Gabriel com Satanás. Aqui, antes da criação, havia o quê? Estava em... Aqui, a criação original, ela foi destruída. Na guerra dos anjos, no comando de Gabriel e antes de Satanás, com a terça parte dos anjos ficaria. Aqui, a terra foi destruída na guerra celestial. Glória a Deus. E só ficou a face do abismo. Ou seja, treva. Primeiro caos. Após o primeiro caos, o primeiro decreto, Gênesis 3, 14, 15. Gênesis 3, 14, 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto tu fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora vem o decreto: porém sobre ti inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar, e tu te ferirás o calcanhar. Aqui Deus está decretando: Satanás entrou o pecado pelo mundo por meio da mulher. Mas Deus está decretando: a salvação vai vir também por meio da mulher. Jesus vem de Maria. Primeiro caos, primeiro decreto. Primeiro caos, primeiro decreto. Segundo caos, Mateus. A gente vai sair da lei e vai agora para a graça. Mateus 27. Glórias, aleluia.
Mateus 27, apenas o 45. Mateus 27, 45. Segundo caos. Todos acharam? Então, chegou junto com os seus discípulos, Mateus 20, não, estou errado, Mateus 27, 45. Perdão. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O que é isso? O calendário judeu, a primeira hora do dia é 3 horas da manhã. Para nós, 3 horas da manhã. Para eles é meia-noite. A partir da meia-noite, para eles, 3 horas da manhã. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Às 9 horas da manhã, para eles, Cristo morreu. Ao meio-dia, a terra ficou em trevas. Por 3 horas. Ou seja, é como se Deus tivesse dado as costas e fechado os olhos. A terra ficou em trevas. Só que aqui, esse caos é diferente do caos da briga celestial. Aqui é o caos da crucificação pela salvação. E quando ele se entrega, ele diz: Pai, está consumado. Ou seja, o plano da redenção e da salvação está consumado. E diz a Bíblia que nesse momento rasga-se o véu. E esse véu não era um paninho de seda, não. Era muito grosso, muito pesado e muito extenso. E neste momento Deus está dizendo: realinhei a comunhão com a minha criação. Ou seja, primeiro caos, a guerra de Gabriel e seus anjos, diante da ordem de Deus, expulsando Satanás do céu. E toda a criação foi destruída. E aqui, pela voz de Deus, pela palavra de Deus, tudo foi refeito. É tipo assim: tua casa está em caos, profetiza a minha palavra que eu coloco tudo no lugar. Pela palavra de Deus, tudo é colocado no lugar. E aqui é o segundo decreto: é o está consumado. O está consumado é a salvação está garantida. E o preço foi caro. 19, João 19. João 19, 30. Evangelho de João, capítulo 19, apenas o versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está? E inclinando a sua cabeça, entregou o está consumado. As pessoas estão confundindo com o está feito. O está feito é o castigo para os desobedientes. O está consumado é a tua e a minha salvação, a minha e da tua casa, e toda a igreja. E não necessariamente da igreja, muitas vezes da nossa família, mesmo eles sendo ímpios, mas o nosso testemunho faz o coração deles quebrantar. E mesmo eles não estando na igreja, mas Deus vê o coração deles. E a gente acha que eles não vão ser salvos, mas só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. Primeiro caos, primeiro decreto. Segundo caos, segundo decreto. E agora chega o decreto final. Perceba que tem uma evolução de como Deus fala com o povo, através de profetas e agora dons, e de como Deus proclama seus decretos. Eu rogo a Deus que hoje a igreja saia em discernimento de que é de Deus ou não é de Deus. Essa palavra é forte, é dura, é pesada, é sim, é robusta, mas não é para exortação, é para rasgar os olhos dos ouvidos da gente, é para tirar as escamas dos nossos olhos e a gente parar de receber maldição, achando que é bênção. Às vezes um amigo ou uma amiga está profetizando e a gente, por ser um amigo ou uma amiga, a gente olha a pessoa, Deus vê o coração. E a gente passa a entender que é de Deus, só porque é uma pessoa que a gente conhece.
E a gente chega aqui às 7 taças. As 7 taças são terríveis. Ela começa no capítulo 15 de Apocalipse. Os 7 anjos com as 7 taças da praga de Deus. Em Apocalipse a gente vai encontrar os 7 selos, as 7 trombetas. Só que essas coisas de antes das taças são castigos parciais. Onde Deus vai castigando devagarzinho para ver se o povo vai se arrependendo. As 7 trombetas, os 7 selos, são castigos parciais. Deus vai tratando para ver se o povo vai se arrependendo. Vai dando oportunidade. O sofrimento fazendo com que o povo reconheça que está errado. Ou seja, o remédio amargo de Deus para fazer o povo acordar e despertar para a verdadeira adoração que é Ele. E aqui ele chega no último decreto. Aonde tem aqui, a partir do 16, e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Algumas Bíblias falam da cólera de Deus. No versículo 2, o primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra e fez-se a chaga má, ou chaga maligna, nos homens, que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Esta praga Deus usou em Faraó. As chagas malignas, ou seja, feridas com odor pesado, feridas que não cicatrizavam, feridas que se abriam e não tinham cura, fediam. Imagina isso em toda a humanidade. Feridas que têm um odor pesado e não cura. É a peste pública. Versículo 3, o terceiro, o segundo anjo derrama sua taça no mar, que se tornou em sangue como o morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Aqui Deus começa a matar a vida do planeta, porque tirando a água, ele mata tudo. Ele continuou no terceiro anjo, a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram sangue. E eu vi o anjo das águas dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que era, e és santo, porque julgastes estas coisas. E agora ele diz o motivo: derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e também tu deste a estes de beber sangue, porque são merecedores. Derramaram o sangue de profetas, agora estão bebendo o próprio sangue. Tirou a água e deu sangue. Ele usou essas 3 pragas para o Faraó também. A chaga maligna, rios e mar. E aqui ele tirou o sofrimento da terra. Quando ele mata aquela árvore, ele mata os animais. Ele tira a vida. Ele começou tirando a vida. E o quarto anjo, no versículo 16, 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abraçasse os homens com fogo, ou seja, o fogo passou a queimar as pessoas. O calor do sol passou a ser tão forte que passaram a morrer queimados, expostos a ele. Glória a Deus. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para dar glória. Ele continuou no o quinto anjo, no versículo 10, derramou a sua taça sobre o trono da besta. Ele agora ataca o trono da besta. Simbolicamente falando, o trono da besta aqui é a igreja de Roma. E aqui a gente entra num embate teológico, que eu não vou fazer isso agora, mas eu vou apenas explanar. Esse trono da besta é a igreja romana, simbolicamente falando, a igreja de Roma, que foi a igreja que mais perseguiu, foi o império que mais perseguiu e mais matou os cristãos. E foi a época de Cristo. O problema é que
temos hoje uma igreja chamada Católica Apostólica Romana. Católica porque é de Cristo, apostólica porque é dos apóstolos, e romana porque é de Roma. E onde é que está o trono da besta hoje? Na Itália. O governo próprio dentro do país. A cidade de Roma. Eu não vou entrar nesse detalhe que é uma coisa para mais para frente, mas só para deixar esclarecido. E por isso, eu clamo a Deus de ver o marido da nossa irmã ter saído de lá. Estava louco para ele estar aqui hoje. Mas um dia chega. Glória a Deus. E esse é o trono da besta. É a igreja de Roma. E essa herança existe ainda hoje. Ou seja, o espírito do anticristo está entre nós. E vivo, e solto, e fazendo o que quer. E a igreja recebendo, achando que é Deus. E ele segue aqui, na quinta taça, 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono, já falei. E esse quinto anjo, o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam um do amigo. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram, ou seja, não se arrependeram. O sexto anjo derramou a sua taça, versículo 12, sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui é Deus preparando o caminho para a guerra do Armagedon. Ou seja, existia uma terra onde os inimigos do povo de Deus se reuniam antigamente. E essa terra recebeu na Bíblia o nome de Armagedon, e é o que vai acontecer. Eles vão se reunir nesta terra, que é na Síria. E agora chega o sétimo anjo. Versículo 13, por gentileza. Ainda é o sexto. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso, dragão, besta e falso, vi saírem 3 espíritos semelhantes a rãs. Ou seja, no sexto anjo, os falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsa igreja, falsa doutrina, vai ser arrancada e tirada do oculto dos demônios que lá estão. Vi sair significa desincorporou. Ou seja, tem pastor pregando e não é Deus que está com ele não. Tem presbítero pregando e não é Deus que está com ele não. Tem diácono pregando e não é Deus que está com ele não. Perceba a seriedade desse versículo. O 13. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Rã aqui significa demônio. Ou seja, a igreja hoje no altar tem demônios. Não é o que a Paulo está falando, não, está escrito. É a palavra da profecia deste livro. Naquele dia, Deus arrancará do oculto, na sexta taça do anjo, será mostrado quem é profeta e quem é demônio. Quem é obreiro e quem está possuído. E o 14 ele confirma, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, ou seja, demônio tem poder. E aí o povo está por aí, eu piso na cabeça da serpente. Essa blasfêmia é tão grande que vocês não têm ideia. São espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha dele, naquele grande dia, contra o Deus Todo-Poderoso. E agora eu vou direto. O sétimo anjo, a partir do 17. O sétimo anjo derrama sua taça no ar e saiu um grande voz do templo, do trono. Algumas Bíblias dizem do lado do trono, ou seja, é Jesus falando. Está feito. Tem
algumas palavras, a igreja entra no alvoroço. Glória, 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 glória. Vamos ver agora qual é a glória. 18. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido, desde quando há homem sobre a terra. Tal foi este terremoto, tão grande terremoto. Seja o maior terremoto de toda a humanidade, de toda a existência. E a grande cidade fendeu-se, aqui está falando da Babilônia, em 3 partes, e as cidades das nações, os aliados, caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua vida. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. No 21, sobre os homens caíram do céu uma grande saraivada de pedras, do peso de 1 talento. 1 talento é 30 quilos. Uma chuva de meteoros de 30 quilos cada meteoro, cada pedra. Pedras de fogo. Homens blasfemaram de Deus por causa dessa praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Saraivada significa chuva, chuva e pedras, pedras de fogo, cada uma com 30 quilos. Este é o juízo que Deus achou digno para aqueles homens e mulheres que não se arrependeram. E a igreja está por aí, de monte de ciclo de oração, congresso de orações, dando glória quando escuta o está feito. Agora, os decretos de Deus não são só de derrota, de destruição. Como vemos aqui em Daniel. Daniel 11:36. É a história de um rei. Antes eu quero aqui rapidamente já passei, meus irmãos. A gente consegue chegar até 9:15. Tenho essa bênção para vocês. O que a gente aprende com essas taças? Primeiramente, o juízo de Deus. Deus é um juiz justo que não tolera pecado eternamente. Ele permite até um certo tempo, mas não tolera eternamente. Quando chegar no tempo, acabou. As consequências dessa desobediência, a palavra é clara. Aquilo que o homem semear, isto também. Gálatas 6, Deuteronômio 28, de 15 a 8. E o fim da paciência divina. As pessoas costumam pregar dizendo que Deus é eterno, sua paciência é eterna. Não. Ele é eterno, mas a paciência dele tem limite. O fim da paciência divina, segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 9 e 10, fala sobre isso. A paciência de Deus é imensa, mas não infinita. O dia do Senhor virá. Diz Pedro em sua segunda carta. A paciência de Deus é imensa, mas não infinita. O dia do Senhor virá. Aquilo que está determinado será. Daniel 11:36. Daniel profetiza sobre um rei, Antíoco IV, conhecido como Epífanes, um rei ímpio. Ele se levantou contra os deuses pagãos e contra o Deus de Israel. Ele se levantou contra todos os deuses da terra, todos os deuses pagãos e o Deus de Israel. Ele não admitia Deus nenhum, ele era o Deus. Ele era o Deus. E esta declaração revela a soberania absoluta de Deus. Ou seja, e este rei fará conforme sua vontade. Ele se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, ou seja, sobre deuses pagãos, e contra o Deus dos deuses, ou seja, o Deus de Israel. Ele não está respeitando ninguém. Deus é ele. E se engrandecerá, e o Deus dos deuses falará coisas terríveis, e será próspero até determinar, e será próspero até que a ira de Deus se complete. Ou seja, mesmo quando a gente está enfrentando governos, ou temos chefes, líderes, seja como for, terríveis, até nessa situação, o limite de Deus existe. Só basta você continuar na posição. Ou seja, a soberania divina. A gente vê em Daniel 11:27. 11:27. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e numa mesma mesa falarão mentira.
porão sobre ela não prosperará, porque o fim há de ser o tempo determinado. Ou seja, Deus determina a história. O 29, no tempo determinado tornará a vir contra o sul, ou seja, contra o rei, mas não será na última vez como foi na primeira. Ou seja, o tempo também é Deus que determina. Deus determina a história e determina a hora, o tempo. O 29, o 36 que a gente acabou de ler, Deus ele está no controle sempre. Quando ele diz, até que a ira de Deus se complete. Ou seja, até que ele diga, acabou. Foi até aqui. Então aqui como aplicação a gente tem três coisas. O contexto fundamental, não podemos isolar versículos. Pregar o está feito sem ler o capítulo. E percebo que o está feito começa em Gênesis. Eu li a Bíblia toda. Glória a Deus. Se eu isolar esse capítulo, acabou-se a mensagem, não tem mensagem. O segundo ponto, as bênçãos são verdadeiras. Resultam da obediência aos mandamentos e do relacionamento, comunhão. Não tem decreto mágico, não tem fórmula mágica, é obedecer. Consequências são reais, por mais que a gente não perceba, vai acontecer. A desobediência traz o afastamento da graça. E quando você afasta a graça, Satanás pinta a bolinha. E a dificuldade de nossa jornada terrena. E a verdadeira bênção está intrinsecamente, ou seja, fervorosamente ligada à obediência e à nossa vida local, seguindo a vontade dele, não a nossa. Ou seja, que a graça de Deus hoje seja para nós formação de discípulo. O que é formar discípulo? É eu ser o homem que ele quer que eu seja. E a igreja ser o homem e mulher que Deus quer que seja. E cada irmã sai daqui pensando isso. Eu quero ser a mulher que Deus quer que eu seja. E cada irmão que eu saia daqui sendo o homem que Deus quer que eu seja. Somente assim a gente tem essa verdadeira bênção e realmente a gente vai estar na cidade celestial. Se não for assim, o caminho é lago de fogo mesmo, se for no corredor. Amém? E aqui eu quero dar graças a Deus pela igreja. Agradecer a paciência dos 10 minutos.